celebridades esquerdistas fizeram uma carta aberta a favor da liberdade de expressão. Adivinha se a esquerda concordou? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Harper's Magazine é uma revista muito conhecida e antiga lá de Nova York. É a segunda revista mais antiga continuamente em publicação lá em Trumpilândia. Sua primeira edição foi em junho de 1850. E desde então é muito consumida em Nova York e em várias outras cidades americanas e no mundo todo. Claro, como parte da mídia tradicional, com centro em Nova York, com um público tradicionalmente de esquerdistas, a revista é esquerdista até o osso. Causou uma surpresa então quando publicou no dia 7 de julho uma carta aberta pedindo liberdade de expressão. Mas não se engane, lógico que eles não estão defendendo liberdade de expressão absoluta. Eles estão defendendo liberdade de expressão esquerdista, aquela limitada a alguns assuntos em alguns pontos. Eles não seriam capazes de chegar a defender a liberdade de expressão absoluta que nós libertários defendemos, porque simplesmente isso vai contra os valores deles. Veja o teor da carta. Nossas instituições culturais estão enfrentando um momento de provação. Protestos poderosos por justiça racial e social estão levando a demandas atrasadas por reforma policial, juntamente com pedidos mais amplos de maior igualdade e inclusão em toda a sociedade, inclusive no ensino superior, no jornalismo, na filantropia e nas artes. Mas esse acerto de contas necessário também intensificou um novo conjunto de atitudes morais e compromissos políticos que tendem a enfraquecer nossas normas de debate aberto e tolerância de diferenças em favor da conformidade ideológica. Ao aplaudirmos o primeiro ponto, também levantamos nossas vozes contra o segundo. As forças do antiprogressivismo estão ganhando força em todo o mundo e tem um poderoso aliado em Donald Trump, que representa uma ameaça real à democracia. Veja aqui, como eu lembrei, não é defesa de expressão absoluta. Eles não querem bater papo com a direita, com libertários. Eles querem só bater papo entre eles. Os caras claramente limitam o escopo dessa liberdade aí. Mas vamos continuar. Mas a resistência não deve se endurecer em seu próprio tipo de dogma ou coerção, que os demagogos da direita já estão explorando. A inclusão democrática que desejamos só pode ser alcançada se falarmos contra o clima intolerante que se instalou por todos os lados. A livre troca de informações e ideias, a força vital de uma sociedade progressivista, está diariamente se tornando mais restrita. Enquanto esperávamos isso na direita radical, a censura também está se espalhando mais amplamente em nossa cultura. Uma intolerância a visões opostas, uma moda de envergonhar e ostracizar publicamente e tendências de dissolver questões complexas com uma certa moral ofuscante. A carta é maior, eu não vou ler ela toda aqui, esses pedaços que li já dão uma ideia para você do que eles querem. Eles defendem mais liberdade de expressão, menos cancelamento na própria esquerda. Lógico, em algum momento lembram de estender esse mesmo pensamento, esse mesmo princípio à direita ou ao libertarianismo. Esses não, esses aí cancela todo mundo. A conclusão da carta é: como escritores, precisamos de uma cultura que nos deixe espaço para experimentação, riscos e até erros. Precisamos preservar a possibilidade de acordos de boa-fé sem terríveis consequências profissionais. Se não defendermos exatamente aquilo do que depende o nosso trabalho, não devemos esperar que o público ou o Estado o defenda por nós. A carta é assinada por dezenas de celebridades da esquerda, sendo talvez as mais conhecidas a escritora da série Harry Potter, J.K. Rowling, e o linguista Noam Chomsky. Está claro o problema que esse pessoal está enfrentando. Mesmo dentro da esquerda, tem forças diferentes ali dentro. E quem é autor e jornalista está se sentindo andando num campo minado. A qualquer momento pode pisar numa mina e ser cancelado por sua opinião. Vão acabar pedindo a cabeça dele, a demissão dele, como aconteceu com dezenas de jornalistas e autores dos mais diversos níveis. Lógico, J.K. Rowling não precisa se preocupar com isso porque ela é rica, mas outras autoras, outros autores sentem isso na pele. A possibilidade de ser cancelado acaba calando essas pessoas. Eu acho que a mensagem é bem bacana e positiva, mas deixa muito claro que eles querem apenas a união da esquerda para tentar ganhar novamente a relevância que um dia tiveram. Não querem liberdade de expressão absoluta porque liberdade de expressão absoluta requer nenhum limite. Não há limites reais
gerais na liberdade de expressão. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse ponto, veja o vídeo Qual o limite da liberdade de expressão aqui no canal. Essa carta claramente é uma carta da esquerda para a esquerda, pedindo mais liberdade dentro da esquerda, mas lógico, já está sendo trucidada pela própria esquerda. A carta que, em última análise, pede o fim da cultura do cancelamento, já provocou o cancelamento de todos os assinantes da carta, já estão todos sendo prontamente cancelados, como é o padrão. Como assim liberdade de expressão? Meu dogma absoluto inventado anteontem é verdadeiro e quem falar diferente dele é uma agressão à minha pessoa. Não existe diferença entre palavra e agressão física, é a mesma coisa. Essa é a visão dentro da esquerda. Quem falou alguma coisa contra mim me agrediu e precisa ser calado e cancelado imediatamente. Chega a ser engraçado que alguns até falam que concordam com os termos gerais da carta, mas não com as pessoas que assinaram a carta. E daí levantam o passado de cancelamento de todo mundo. Algo como, ah não, esse cara aqui já foi cancelado, por que você aceitou subscrever uma carta junto com essa pessoa? O que, lógico, é fundamentalmente contra o propósito da carta. A carta é justamente uma declaração de paz e eles estão encarando como uma declaração de guerra. Lógico, eu não precisava fazer uma matéria sobre isso se fosse só para falar isso. É lógico que a esquerda iria cancelar uma carta contra a cultura do cancelamento. De fato, isso já está dando tanta confusão que algumas pessoas já retiraram a assinatura a tal carta. Mas esse caso mostra duas outras coisas importantes. Primeiro, ressalta, como eu já expliquei no vídeo do cancelamento da J.K. Rowling, a autora de Harry Potter foi cancelada, que eu lancei no dia 11 de junho. A esquerda está tão fragmentada em bolhas quanto a direita e os libertários. Eles só se unem quando é para brigar com alguém de fora, por exemplo, brigar contra Trump ou contra Bulbasauro. Mas fora isso, estão pior do que nós em termos de fragmentação. Estão mais fragmentados e intolerantes entre si do que mesmo a mais distinta bolha libertária. Nós já explicamos que a tendência é essa mesmo. Nós tendemos, como humanos, a ter interação social entre 20 e 200 pessoas apenas. Isso é uma limitação estrutural do nosso cérebro. Embora até eu, que sou uma celebridade de quinta categoria, tenho quase 5 mil amigos no Facebook, é ilusão achar que alguém que tem mais de 200 pessoas interage com todas elas de fato. Não tem como. Então todos tendemos a escolher pessoas que pensam como nós. Como a barreira da distância ficou mínima agora, no final surgem bolhas com pessoas que pensam igual e se isolam. Isso não quer dizer que deixamos de conversar com pessoas em outras bolhas, só que isso é uma fração pequena das nossas interações entre bolhas. Cada vez mais as pessoas estão voltadas para a própria bolha. O problema não é isso por si só, é perfeitamente possível vivermos em uma sociedade em que cada um está na sua bolha. Nós libertários entendemos que o importante mesmo é o indivíduo, ele pode até estar numa bolha sozinha, só dele. Mesmo a direita costuma não ter muitos problemas com isso, porque vem de uma época em que todas as pessoas na direita se achavam sozinhas em seu pensamento conservador. Só agora, depois do advento dos grupos políticos na internet, é que perceberam que tem muito mais gente que pensa como elas, como conservadores. O problema disso é apenas para os coletivistas progressistas, que estavam acostumados a ditar o padrão moral de toda a sociedade e foram pegos agora em uma espécie de armadilha. E esse é o segundo ponto. Ao contrário de libertários e do pessoal da direita, que está ok em admitir que existem pessoas que pensam diferente e isso faz pouca diferença, a esquerda não. Ela quer uma sociedade homogênea em que todo mundo pense igual a ela. Ela tinha essa prerrogativa antes da internet, porque tinha os canais de mídia tradicional. Só que ao mesmo tempo em que querem homogeneidade de pensamento, eles têm certeza absoluta que a bolha deles é correta. Eles não admitem a pensar em termos de bolhas equivalentes. Para ele, a bolha deles está correta, as demais estão erradas. Então, para eles, apenas uma sociedade em que todas as pessoas pensem exatamente como ele funcionaria e seria pacífica. Isso é um ponto claramente impossível de se obter num ambiente de informação descentralizada. Num ambiente de informação hierárquica, como vivíamos até 10 anos atrás, era possível porque os canais principais, as grandes redes de televisão e jornais, estavam sequestrados pelo Estado e pelo socialismo. Como já expliquei para vocês, Estado e socialismo e esquerda é basicamente a mesma coisa. Tudo isso era 100% socialista. Agora não tem mais como, a informação descentralizada não tem como ser sequestrada por uma bolha ou por outra. Na verdade, ela acaba atuando em uma bolha, só que ela não consegue atingir além daquela bolha. Estão tentando replicar isso, limitando o acesso a ferramentas como Facebook, YouTube, Twitter, mas a internet é muito maior do que isso.
No momento que as pessoas começam a proibir gente no Twitter, o pessoal vai pro Parler, ou vai pro Gab, ou vai pro BitChute, ou vai pro Minds. No momento que a internet mudou a forma das pessoas interagirem, não tem mais como a esquerda recuperar sua supremacia. Lógico, isso não quer dizer que não possam, por exemplo, eleger o Biden contra o Trump agora, porque ainda existe união nesse ponto contra o Trump. Mas mesmo um governo gerado na esquerda vai ter o mesmo problema da fragmentação, e não será capaz de impor novamente a importância da esquerda. Ademais, à medida que a esquerda se fragmenta mais e mais entre si, eu duvido sequer se reste gente suficiente para eleger o Biden, mas vamos descobrir isso em alguns meses. O fato é que vivemos numa sociedade dividida em bolhas, e isso só vai piorar daqui para frente. Só há uma forma de manter a paz social em uma sociedade fragmentada desse jeito, em que algumas pessoas simplesmente não aceitam a forma de pensar de outras pessoas, não aceitam os princípios e os valores. A sociedade de leis privadas. Cada bolha faz a sua legislação e elas vivem em comum acordo porque o mercado garante o equilíbrio de forças. O ancapistão, gente, é inevitável, vai acontecer. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!